Quando certos sinais aparecem, algo maior já começou. Napoleon Hill, uma fase da vida em que certas coisas começam a mudar silenciosamente. E quase ninguém percebe o verdadeiro significado disso. Você começa a sentir desconforto com a vida antiga. Algumas pessoas parecem se afastar naturalmente. Certos ambientes começam a pesar emocionalmente. Sua mente começa a rejeitar negatividade. E dentro de você nasce uma sensação impossível de explicar, como se algo muito maior estivesse tentando despertar. Napoleon Hill percebeu isso estudando homens e mulheres que transformaram completamente a própria realidade. Antes da vitória aparecer, antes da prosperidade se manifestar, antes do dinheiro chegar, certos sinais começavam a surgir. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez o que você está sentindo não seja confusão. Talvez seja transformação. Porque quando certos sinais aparecem, algo maior já começou. Mas antes de continuarmos, já se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui nós criamos uma verdadeira corrente de fortalecimento mental, prosperidade, disciplina, fé e transformação interior baseada nos ensinamentos de Napoleon Hill. E se você quiser aprofundar ainda mais sua reconstrução emocional e mental, existe também uma comunidade fechada dentro da área de membros do canal. Temos 2 níveis, incluindo um nível premium, com reprogramações mentais exclusivas, exercícios profundos e conteúdos criados exatamente para pessoas que decidiram reconstruir completamente a própria realidade. Agora presta muita atenção nisso. Um dos primeiros sinais de transformação é quando você começa a perceber que não consegue mais pensar pequeno, mesmo tentando, como se sua alma estivesse cansada de sobreviver emocionalmente. E isso muda tudo, porque prosperidade verdadeira começa primeiro dentro da mente. Napoleon Hill dizia que toda realização começa através de um desejo ardente, mas esse desejo precisa ser alimentado diariamente, com pensamentos fortes, com hábitos fortes, com disciplina, com persistência. Agora comenta aqui: algo maior já começou na minha vida. Escreva isso como alguém que decidiu despertar. Agora talvez venha uma das partes mais importantes deste vídeo, porque quero entregar para você 30 frases profundas sobre persistência, resiliência e vitória. Frases que podem fortalecer sua mente exatamente nos momentos onde a maioria desiste. 30 frases sobre vitória, persistência e triunfo. Frase número 1. Quem continua caminhando mesmo cansado já está mais perto da vitória do que imagina. Frase número 2. Persistência silenciosa. Destrói obstáculos que parecem impossíveis. Frase número 3. A maioria desiste perto demais do próprio milagre. Frase número 4. Toda grande vitória começou como um pensamento desacreditado. Frase número 5. Você não precisa ver toda a estrada, precisa apenas continuar dando o próximo passo. Frase número 6. Prosperidade nasce primeiro dentro da mente antes de aparecer na realidade. Frase número 7. Pessoas fortes emocionalmente continuam mesmo quando ninguém percebe seu esforço. Frase número 8. A dor pode destruir você ou fortalecer sua identidade. Frase número 9. Quem aprende a persistir se torna perigoso para qualquer obstáculo. Frase número 10. O silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes significa preparação. Frase número 11. Talvez sua vida esteja mudando exatamente agora, mesmo sem sinais externos gigantescos. Frase número 12. Grandes vitórias exigem uma mente que continue acreditando antes da realidade confirmar. Frase número 13. Persistência alinhada com fé quase sempre vence. Frase número 14. Você não nasceu para viver abaixo do próprio potencial.
Frase número 15. Toda transformação verdadeira exige abandonar versões antigas de si mesmo. Frase número 16. Pessoas negativas não conseguem acompanhar mentes em expansão. Frase número 17. A frequência que você alimenta diariamente constrói sua realidade futura. Frase número 18. Você não precisa ser perfeito. Precisa apenas continuar. Frase número 19. Disciplina faz a mente permanecer forte quando a emoção oscila. Frase número 20. Os maiores impérios começaram com pequenas decisões repetidas diariamente. Frase número 21. Quem protege a própria paz mental, protege o próprio destino. Frase número 22. Você não é definido pelo momento difícil, é definido pela decisão de continuar. Frase número 23. O fracasso só vence completamente quem abandona o caminho. Frase número 24. A mente humana é mais poderosa do que a maioria imagina. Frase número 25. Talvez Deus esteja fortalecendo você antes de entregar algo maior. Frase número 26. Você precisa começar a se enxergar como protagonista da própria história. Frase número 27. Os ventos mais fortes frequentemente antecedem os voos mais altos. Frase número 28. Quem domina pensamentos negativos fortalece a própria realidade. Frase número 29. Você vai conseguir, não importa quanto tempo leve. Frase número 30. Retroceder nunca, render-se jamais. Agora presta atenção nisso profundamente. Você precisa começar a fortalecer sua frequência emocional. Boa música ajuda, mas escolha músicas que fortaleçam sua alma. Leitura ajuda, mas escolha leituras que expandam sua mente. Exercícios físicos ajudam, mas não apenas pelo corpo. Movimento fortalece energia emocional. Caminhe, respire profundamente. Alongue o corpo. Ore, agradeça. Escreva metas. Organize seus pensamentos. Você precisa se transformar em um super-herói emocionalmente forte. Não um herói perfeito, mas alguém que continua mesmo cansado. Agora existe algo muito importante. Algumas pessoas podem se afastar da sua vida. Amigos, relacionamentos, parceiros. E você não deve se assustar. Existe uma purificação antes da prosperidade. Porque, infelizmente, algumas pessoas abaixam sua frequência constantemente através de medo, negatividade, reclamação, desânimo e vitimismo. Você deve praticar o bem, ser honesto, ser correto, mas também precisa se tornar inabalável. Não permita que destruam sua paz mental. Agora comenta aqui: eu me torno inabalável. Porque talvez esse seja exatamente o momento onde sua mente começa a despertar. E lembra disso profundamente. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu foco deve ser continuar evoluindo. Um pensamento forte por vez, um hábito forte por vez, uma decisão forte por vez. Até que um dia, a realidade inteira muda. Agora, deixa eu te dizer algo extremamente importante. Talvez algumas pessoas não acreditem em você hoje. Talvez riam dos seus sonhos, talvez desacreditem da sua visão. Mas os maiores homens e mulheres da história passaram exatamente por isso. Napoleon Hill percebeu isso. Martin Luther King viveu isso. Ayrton Senna acreditava nisso. E talvez agora seja a sua vez. Você não nasceu para rastejar emocionalmente. Você nasceu para crescer, construir, evoluir, vencer honestamente. Agora presta atenção nisso profundamente. Continue participando aqui no canal, assistindo, comentando, voltando todos os dias. Porque juntos criamos um elo extremamente poderoso de força motriz, prosperidade, fé e fortalecimento mental. E se você quiser aprofundar ainda mais essa transformação emocional, existe também um material digital especial fixado no link dos comentários.
Um conteúdo criado exatamente para ajudar pessoas que decidiram reconstruir completamente a própria realidade. Quando sua mente começa a se tornar imparável, existe uma mudança silenciosa que acontece antes da prosperidade aparecer. Sua mente começa a rejeitar mediocridade. Você percebe que não consegue mais aceitar certas conversas, certas desculpas, certos ambientes, certos pensamentos pequenos. E isso acontece porque algo maior começou dentro de você. Talvez sua antiga versão esteja ficando pequena demais. Talvez sua consciência esteja expandindo. Talvez Deus esteja tentando fortalecer você para um nível maior da vida. Agora pensa nisso profundamente. Quantas vezes você diminuiu seus sonhos por medo da opinião dos outros? Quantas vezes tentou caber em ambientes que enfraqueciam sua alma? Isso precisa acabar. Porque pessoas destinadas ao triunfo precisam aprender a proteger frequência emocional. E talvez essa seja exatamente sua próxima missão. Agora imagine você acordando todos os dias mais forte mentalmente, mais disciplinado, mais focado, mais alinhado. Imagine você deixando de agir como vítima e começando a agir como co-criador da própria realidade. Porque Napoleon Hill entendia algo poderoso. A mente humana responde fortemente à repetição emocional. Então, repita diariamente: eu vou vencer. Minha prosperidade está se aproximando. Minha mente está ficando forte. Deus está guiando meus passos. Porque aquilo que você repete continuamente começa lentamente a reconstruir sua identidade. Agora presta atenção nisso profundamente. Você não deve agir como alguém derrotado. Você deve começar a agir como alguém que nasceu para construir algo grande, mesmo sem provas externas ainda, mesmo sem reconhecimento imediato. Porque os maiores homens da história continuaram antes da vitória aparecer. Agora comenta: eu nasci para vencer. Escreva isso como uma decisão definitiva e nunca esqueça: persistência silenciosa quase sempre vence. Agora deixa eu te dizer algo extremamente importante. Talvez sua prosperidade já tenha começado, mesmo que você ainda não consiga enxergar completamente. Porque quando certos sinais aparecem, algo maior já começou. Primeiro muda a mente, depois mudam os hábitos, depois muda a frequência, depois muda a identidade. E então a realidade começa lentamente a acompanhar. Então não recue, não permita que medo destrua sua visão. Não abaixe sua frequência por causa de pessoas negativas. Continue, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo em silêncio, porque homens e mulheres extraordinários passaram exatamente por isso antes da vitória aparecer. Napoleon Hill sabia disso. Martin Luther King acreditava nisso quando disse: suba o primeiro degrau com fé, não é necessário ver toda a escada. E Ayrton Senna reforçou isso com uma das frases mais poderosas já ditas: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. Então continue, um degrau por vez, uma oração por vez, um hábito forte por vez, até que um dia o impossível se torne sua nova realidade. Agora escreve aqui nos comentários: com fé em Deus, eu vou chegar lá. Escreva isso como uma decisão definitiva e continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente. Porque juntos manteremos esse elo poderoso de força motriz, prosperidade, disciplina, fé e transformação interior. Se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior. Entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material digital especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas esperam a vida mudar, mas outras mudam por dentro até que a vida seja obrigada a acompanhar.